Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos estudar sobre alfabetização e letramento, parte teórica e exercícios. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de te fazer um pedido. Se inscreva no canal, acione o sininho, para que você possa receber notificações de materiais como esse, materiais de primeira qualidade, materiais gratuitos, que você pode baixar entrando no nosso link que está aqui abaixo. Você entra no nosso grupo de estudos, baixa o nosso material e lá também nós temos quiz com questões para que você exercite diariamente, tudo de forma gratuita, ok? Vamos então para a tela. Alfabetização e letramento. Estamos juntos até a convocação. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês são os conceitos a respeito de alfabetização e letramento. São vários conceitos a respeito destes dois pontos que eu vou trazer para vocês e são conceitos que caem em prova. Eu vou trazer apenas os conceitos que mais vão aparecer nas nossas provas de concurso, ok? Mas para que nós possamos ter um entendimento básico do que é alfabetização e letramento, eu trouxe de forma mais enxuta, resumida, estes conceitos, depois a gente vai trazer aí como pode cair na sua prova. Quando eu falo primeiro de alfabetização, eu estou falando de leitura e escrita. A pessoa que sabe ler e escrever aí é uma pessoa alfabetizada, a pessoa que faz o uso da tecnologia, ler e escrever, decodificar, leitura e codificar, escrita, está alfabetizada. A pessoa que faz o uso do sistema ortográfico está alfabetizada. Por sua vez, o letramento é o uso social, o uso real, a leitura de mundo, é o uso social da leitura e da escrita, o uso social do uso real da leitura e da escrita, a leitura de mundo que você faz a partir dos conceitos que você, dos entendimentos que você vai adquirindo ao longo da sua vida. É aquilo que você desenvolve a partir do sentido e do significado de leitura de mundo, perfeito? Isso é letramento. Mas, a partir disso, nós vamos estabelecer aqui os conceitos mais importantes que vão cair na nossa prova. Coloca na tela para mim, por favor. Nós temos aí alfabetização, alguns conceitos importantes. O primeiro dele é o aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza, do funcionamento do sistema de escrita. Neste primeiro conceito, você aí observa que nós temos o entendimento de que alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever. O próximo é a ação de alfabetizar, isto é, levar o outro a adquirir a tecnologia, escrever, codificar em língua escrita e ler, decodificar a língua escrita do ler e do escrever. Este segundo conceito, ele foi um pouco mais além, ele vai evocar aí a questão da tecnologia, do uso, da aquisição e do uso da tecnologia de codificar e decodificar. Perfeito? Agora trazendo alguns autores, alguns pensadores que vão trabalhar conceitos de alfabetização. A primeira dela que eu quero trazer para vocês é a professora Esther Grossi. A professora Esther Grossi traz para a gente alguns conceitos que podem aparecer nas nossas provas de concurso. Coloca na tela. Para Grossi, uma alfabetização que se embase em proposta didática dentro de princípios construtivistas pós-piagetianos, é importante trabalhar a atividade diversificada de leitura e de escrita com todas as unidades linguísticas e com vários gêneros literários e suportes literários. Ela vai trazer aqui um rol de elementos que são importantes para a alfabetização no entendimento dela, professora Esther Grossi, que é a diversificação de leitura, atividade diversificada de leitura e escrita, a questão de variedade de unidades linguísticas e também a variedade de gêneros e suportes literários, muito importantes. Nós temos outros conceitos que são importantes também, que podem aparecer nas nossas provas de concurso, quando a gente fala de alfabetização e letramento, como, por exemplo, a alfabetização é o desenvolvimento da consciência fonológica, é a compreensão dos fonemas
do português brasileiro, tudo isso está certo. Você pode grafar como certo, como correto, se aparecer na sua prova. É a organização dos fonemas em segmentos sonoros maiores, partindo da letra, indo para a sílaba e depois para a palavra, finalmente para a frase. É o estabelecimento de relações grafofônicas entre a fonologia e a escrita, o estabelecimento da relação grafema, fonema, aquilo que se escreve, a escrita da letra com o fonema. Há também o estabelecimento e o reconhecimento das várias formas, dos vários formatos do alfabeto, letra de imprensa ou caixa alta, a letra cursiva, a letra maiúscula, a letra minúscula, dependendo da posição de um grafema, de um símbolo, ele vai mudar o seu fonema, como é o caso do P, do D, do Q e do P, que vão realmente mudar aí apenas a perninha para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Tudo isso vai fazer com que mude o seu fonema, o som que vai ser aí emitido a partir dessa simples mudança da perninha. Outro ponto importante também que na sua prova você pode colocar como sendo correto, é alfabetizado, é aquele que tem o conhecimento do alfabeto do português do Brasil. Então, todos esses pontos, esses elementos que eu trouxe para você está na nossa apostila e você pode realmente verificar lá, tá certo? E são pontos que são aí importantes para a sua pontuação, para a sua prova, ok? Para o seu concurso. Partindo agora para um novo conceito que é o conceito de letramento. E aí nós temos alguns pontos que são muito importantes. Letramento tem alguns apontamentos que eu preciso trazer para vocês, que é o termo designado para o uso e as competências do uso da língua escrita, é o processo de inserção em práticas sociais de leitura e escrita, é o estado ou condição adquirida por um grupo, ou por um indivíduo, é a consequência da apropriação da escrita, é o uso frequente e competente da leitura e da escrita. Todos estes são conceitos que podem cair na sua prova, que são muito importantes. Quando a gente parte para a professora Magda Soares, ela vai trazer alguns pontos que são importantes para o nosso entendimento do que vem a ser letramento. Coloca na tela pra gente. Ela vai dizer que a alfabetização e letramento são processos distintos, possuem natureza essencialmente diferente, são interdependentes e indissociáveis. Ela vai dizer que é possível ser alfabetizado e não ser letrado e vice-versa. Maravilha? Então, a gente entende, a partir da teoria da professora Magda Soares, que o letramento é para o resto da vida, toda a vida, desde o dia que você nasce para o resto da vida. A alfabetização dentro da educação básica regular, você tem aí, a partir de alguns documentos, 2 anos para ser alfabetizado, a partir de outros documentos, nos 3 anos, aí, os 3 primeiros anos do ensino fundamental. E aí, a partir dessas questões, nós vamos partir para a legislação. Porque a legislação vai determinar alguns pontos, inclusive em quanto tempo você tem que ser alfabetizado enquanto estudante. A primeira legislação, o primeiro documento que eu quero trazer para você, coloca na tela, é a Emenda Constitucional 59, aprovada em 2009. Essa emenda constitucional foi muito importante porque, primeiro ponto, ela traz algumas mudanças no texto constitucional e entre essas mudanças ela vai fazer com que o ensino fundamental deixe de ser de 8 anos e passe a ser agora com 9 anos. E o que isso influencia, professor, na alfabetização? É porque quando você tinha o ensino fundamental de 8 anos, você tinha de 1ª a 8ª série, você tinha a alfabetização acontecendo a partir dos 7 anos de idade. Quem é mais antigo, quem é mais experiente, foi alfabetizado até com 8 anos de idade. Aí parte para a alfabetização a partir de 7 anos, e com o ensino fundamental de 9 anos, ao invés de ser o sistema de ensino mudar ou acrescentar um ano na parte de cima do ensino fundamental, ou seja, nos anos finais, ele vai colocar um ano no início, a mais, lá nos anos iniciais
do próprio ensino fundamental. Então a turminha de primeiro ano, que antes era a primeira série, que começava com 7 anos, passa a ser agora a turma de primeiro ano, que começa com 6 anos de idade. Então as crianças de 6 anos de idade passam a ser agora alfabetizadas. A partir disso, você tem aí a oportunidade de ter o maior tempo para a alfabetização das crianças no ensino fundamental, na educação básica regular. Lembrando sempre, pessoal, não se alfabetiza na educação infantil. Você, papai e mamãe, pare de cobrar do seu professor de educação infantil, do tio, da tia lá, das crianças de 4 e 5 anos, sobretudo das professoras que são do segundo período, professoras das turminhas de 5 anos, não adianta, não vai alfabetizar. Se por alguma eventualidade ela está alfabetizando, ela está infringindo a legislação educacional. Perfeito? Porque a nossa legislação fala que é a partir do ensino fundamental. Educação infantil, existem outras questões, outras habilidades, outras competências, outras potências que devem ser desenvolvidas aí para que outros campos de experiência que são desenvolvidos aí com as crianças da educação infantil. Maravilha? Outro documento que a gente vai trazer também é o Plano Nacional de Educação. Coloca na tela para mim. O PNE, Plano Nacional de Educação, na sua meta 5. A meta 5 vai dizer que nós temos que alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Essa meta é muito importante porque ela vai se conectar com a diretriz que fala a respeito de alfabetização. Também existe uma diretriz que se preocupa com a alfabetização, sobretudo a erradicação do analfabetismo absoluto, ou seja, das pessoas que não sabem ler e escrever, acabar com isso aqui no Brasil. A partir disso, você tem uma meta que é alfabetizar as crianças até no máximo o 3º ano do ensino fundamental. Essa meta vai trazer 7 estratégias. Entre estas 7 estratégias, eu trouxe 2 estratégias. No seu material você vai ter as 7, tá certo? As 7 estratégias. Aqui eu trouxe as 2 principais estratégias que são importantes para o desenvolvimento da meta 5, coloca na tela para mim. A primeira estratégia vai falar sobre a estruturação dos processos pedagógicos com foco nos anos iniciais do ensino fundamental, onde haverá articulação com as estratégias da pré-escola e a qualificação e valorização dos professores alfabetizados, apoio pedagógico específico com o objetivo de garantir a alfabetização plena para os estudantes do 1º ao 3º ano. Além dessa estratégia, nós temos uma estratégia muito importante, que é a estratégia que fala sobre a formação de professores. A formação inicial e continuada, onde terá a incorporação de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, terá articulação aí entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada. Então, tanto a estratégia 1, que fala sobre os processos, a estruturação dos processos pedagógicos, como a estratégia de número 6, que fala sobre a formação continuada, são estratégias muito importantes que podem cair na sua prova. Perfeito? Nós temos também outros documentos, outras questões que são importantes, outros normativos que são importantes, outros programas que são importantes, e um deles que, apesar de ter deixado de existir, existem bancas que ainda cobram a respeito deste pacto, ok? Que vão cobrar sobre essa política pública, que é o PNAEC, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Apesar de ter deixado de existir, como eu disse para vocês, pode cair na prova. Se pode cair na prova, o professor Vitor coloca para que você não seja pega de surpresa, ok? O que o PNAEC fala basicamente a respeito de alfabetização? O PNAEC vai dizer que nós temos que alfabetizar as crianças até o máximo do 3º ano do ensino fundamental, ou seja, ele vai estar aqui concordando, sendo conivente, concordando com o Plano Nacional de Educação, entrando aí em conexão com o Plano Nacional de Educação, ou seja, eu tenho que alfabetizar nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. E outra questão que é importante também, que o PNAEC vai trazer,
que dentro daquilo que a gente entende de alfabetização, ele vai dizer que é importante desenvolver o processo integral de alfabetização, que para ele o processo integral de alfabetização é codificação e decodificação dos signos linguísticos. A pessoa terá capacidade de leitura e escrita. São pontos importantes. A gente sai agora de um documento e do próprio PENAIC que vai falar que nós temos que alfabetizar até o 3º ano do ensino fundamental e nós vamos para a BNCC. Perceba, coloca na tela para mim, por favor. A BNCC, pessoal, vai dizer que eu tenho que alfabetizar até o final do 2º ano ou 7 anos de idade. E aí, o que nós temos? Nós temos aqui 2 documentos trazendo 2 temporalidades diferentes. Por que eu quero chamar a sua atenção para isso? Se na sua prova estiver cobrando a temporalidade de quanto tempo, em quanto tempo que a criança precisa ser alfabetizada, ela precisa dizer de qual documento que ela está dizendo. Se ela te cobrar a partir do Plano Nacional de Educação, você vai colocar 3º ano. Se ela te cobrar a partir da BNCC, 2º ano. Se ela não colocar qual é o documento, pode entrar aí com um processo de indeferimento dessa questão, porque essa questão ela está passível de ser anulada, tá certo? Então, na prova, a banca precisa deixar bem claro, quando ela perguntar a respeito de tempo, em quantos anos a criança deve ser alfabetizada, ela precisa deixar claro qual é o documento. Se é BNCC, 2 anos. Se é PNE, 3 anos. Perfeito, pessoal? Muito importante a gente saber essa questão do tempo e principalmente qual documento que vai falar a respeito desse tempo. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno organograma, mapa mental, para que você possa entender esses primeiros pontos que eu trouxe para você. Coloca na tela para mim. Nós temos aí que a alfabetização é a aprendizagem da língua escrita e essa alfabetização e o letramento são indissociáveis, onde a alfabetização é a aquisição de uma tecnologia ou sistema alfabético e ortográfico e o letramento é o desenvolvimento de habilidades de uso da tecnologia da escrita. É a leitura de mundo, é o uso social da leitura e da escrita. E eles estão imbricados, eles estão relacionados, são indissociáveis, eles são diferentes tempos, diferentes momentos diferentes, aprendizagens diferentes, mas eles estão se desenvolvendo juntos, caminham juntos, perfeito? E aí nós temos agora, a partir do momento que eu sei que alfabetização e letramento são pontos indissociáveis, nós temos aqui a professora Magda Soares trabalhando um ponto muito importante que pode cair na sua prova, que é a questão, o conceito de alfabetizar letrando. O que é alfabetizar letrando? Coloca na tela para mim. Ela vai dizer o seguinte: alfabetizar letrando é essencial. Muitas vezes os alunos sabem ler e escrever, mas não são capazes de produzir, interpretar e compreender textos. Esses alunos são considerados analfabetos funcionais, ok? Então, ela está dizendo que é muito importante alfabetizar letrando para também combater o analfabetismo funcional. A professora Magda Soares vai dizer o seguinte: o letramento é muito mais amplo que a alfabetização, é a condição de interação com diferentes gêneros e tipos de leitura e escrita com diferentes funções envolvendo tais práticas. Então é importante a gente compreender estes pontos, que são pontos muito importantes para o nosso entendimento, ok? E principalmente porque pode cair na sua prova, ok? Então nós temos aí Magda Soares, uma autora muito importante para o nosso processo de entendimento e principalmente para aí a nossa prova, ok? Partindo agora, nós já conseguimos entender esse processo de alfabetizar letrando, alfabetização e letramento. Agora eu vou falar sobre um dos pontos que mais cai na prova quando se fala de alfabetização e letramento, e que é uma questão primordialmente ainda inicial quando se fala de alfabetização, mas aí são pontos importantes.
Nós temos essa aula, que é uma aula à parte, principalmente quando se fala de psicogênese da língua escrita, que a gente não vai trabalhar psicogênese da língua escrita, porque precisa de uma outra aula para que nós possamos abordar esse ponto. Aqui eu vou falar de metodologias de alfabetização que despenca em prova. Coloca na tela, metodologia de alfabetização, ou metodologias de alfabetização. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, que nós temos... quando a gente fala de metodologias de alfabetização, nós temos duas formas básicas, tá certo, de alfabetizar. Nós temos o método predominantemente sintético e o método predominantemente analítico, perfeito? O método predominantemente sintético é aquele que vai fazer com que o aluno, que vai levar o aluno a combinar elementos isolados da língua e elementos, os menores elementos da língua, como, por exemplo, sons da palavra, as letras, ou fonema, as letras e as sílabas. Então, quando a gente fala de métodos sintéticos, ou clássicos, ou tradicionais, nós estamos falando daqueles métodos que vão trabalhar a partir da sílaba, que vai trabalhar a partir do som das letras, vai trabalhar a partir das letras. Então, esses métodos são métodos chamados predominantemente sintéticos, clássicos ou tradicionais. Dentre os métodos predominantemente sintéticos, clássicos ou tradicionais, nós temos 3 principais. Quais são eles? Coloca na tela. Alfabéticos ou soletrativos, silábicos, fonéticos ou fônicos. Lembrando que sempre vão partir da menor unidade da palavra, consoante, vogal, sílaba, partindo da consoante, vogal, sílaba, para a palavra, a frase e os textos, ok? Esses nós temos os métodos predominantemente sintéticos. Vamos pegar aqui ponto a ponto. Quando a gente fala de método sintético, alfabético ou soletrativo, ou de soletração, nós estamos falando daqueles que vão levar o aluno a desenvolver a sua aprendizagem a partir do nome das letras, da sua forma maiúscula e minúscula, de sequências de alfabeto, e vai combinar as letras entre si, formando sílabas ou palavras. A partir disso, a criança vai associar o nome da letra à sua representação visual, ao seu grafema e ao som que essa letra, ou essa palavra, ou essa sílaba vai adquirir. E aí eu trouxe o modelo para vocês. Aquela famosa D com A, dá, D com O, dó, D com A, dá, D com O, dó, vai dar o que, gente? Dado. Então, as professoras que ensinam a partir dessa forma são professoras que ensinam a partir do método alfabético ou soletração. O método silábico é um método, por exemplo, em que eu fui alfabetizado, que é um método que vai levar a criança a aprender inicialmente a partir das famílias silábicas, fazendo a combinação entre as famílias silábicas até chegar na palavra. Vai partir dessa unidade individual, consoante e vogal, até chegar nos mais complexos, que são palavras, frases e textos. Infelizmente, esse método, pessoal, é um método, como eu disse para você, tradicional, e por ser um método tradicional, é um método que se desenvolve a partir da alienação da realidade do aluno, ou seja, fora da realidade do aluno. O princípio do método silábico é partir do mais simples para o mais complexo, é partir do mais fácil para o mais difícil. Nós temos, por exemplo, as cartilhas de alfabetização. O exemplo das cartilhas de alfabetização, como, por exemplo, a cartilha Caminho Suave, é um bom exemplo para a gente poder trazer aí como ponto a respeito do método silábico, um bom exemplo do método silábico. As professoras que trabalham o método silábico vão trabalhar as famílias Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Faca. Então essa é a forma, é a maneira que o método silábico se desenvolve. Perfeito? Nós temos agora aqui um próximo que é o método fonético. O método fonético praticamente é o método
mais utilizado entre as professoras, mais utilizado aí nas redes de ensino, mas ainda é um método sintético, um método tradicional, um método que vai partir da unidade mínima. Aqui no método fonético, se dá muito valor ao som da letra isolada, se dá muito valor a essa consciência, a esse entendimento a respeito da letra inicial da palavra, a letra inicial de cada sílaba, de cada letra. A partir disso, você desenvolve todo o método. Vai se aprender inicialmente. O ponto inicial é o som das letras isoladas, depois vai se aprender a reunir as sílabas que vão formar palavras. A partir disso, você tem aí a palavra formada. Vai começar com sons mais simples para os mais complexos, das vogais para as consoantes, depois vão se formar sílabas e as palavras. Você aqui tem uma relação, precisa se ter uma relação muito forte entre o grafema e fonema. É daqui que sai aquela famosa expressão, consciência fonológica. Maravilha? Você vai partir da unidade mínima, que é o som da letra, o som da sílaba, e vai fazer a relação com a palavra falada e a palavra escrita. Então nós temos o som, a partir disso nós vamos fazer o som, essa relação do som com a palavra falada e com a palavra escrita, perfeito? E aí eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha, né? Essa tabelinha é famosíssima quando se fala de consciência fonológica de método fonético, que é justamente essa questão do movimento da boca, ok? O movimento da boca, de como a boca ela vai se portar, a depender aí de cada uma das letras, perfeito, pessoal? A partir disso, nós temos o desenvolvimento também agora de outros métodos, que são métodos chamados métodos predominantemente analíticos. Os métodos predominantemente sintéticos, os três principais foram esses que eu coloquei. Aí a gente tem agora os métodos predominantemente analíticos. Os métodos predominantemente analíticos são aqueles que vão levar o aluno a analisar o todo a partir da palavra, o todo a partir da frase, o todo a partir do texto. Aqui você vai levar o aluno a desenvolver o entendimento, a análise da palavra, para poder agora entender como é que essa palavra se compõe, quais são as partes que compõem essa palavra. Você vai ter aí da síntese para a análise, do todo para a parte da linguagem. Você vai ter aí uma linguagem que vai ser desenvolvida a partir da linguagem normal do aluno, onde o aluno já está acostumado a trabalhar, e onde você vai dar a possibilidade de trazer para esse aluno de que a alfabetização, a partir dos métodos predominantemente analíticos, vão ajudar a ele entender o todo e a parte, e essa alfabetização prioriza muito mais a compreensão do que realmente a cópia, do que realmente o decoreba, do que todos os pontos que os métodos predominantemente sintéticos vão trazer. Aqui o leitor vai se utilizar das estratégias globais do conhecimento, perfeito? A partir disso, pessoal, você tem aqui 3 principais métodos que são predominantemente analíticos. Nós temos a palavração, a sentenciação e os contos ou histórias, ou também chamado de métodos globais. Aqui nós temos a parte maior como sendo a principal, e você vai desenvolvendo a partir da parte maior e desenvolvendo o seu trabalho para que você possa desenvolver as partes, para que você possa analisar as partes. E essa parte maior você vai trabalhar a partir de histórias, de textos, de frases, e a partir disso você vai sempre desenvolver o trabalho partindo da realidade do aluno, ou seja, do campo semântico do aluno, perfeito? Vamos aqui então, palavração. Coloca na tela para mim, palavração.
A palavração, você vai levar o aluno a aprender algumas palavras associadas a imagens visuais. A partir disso, o aluno já conhece algumas palavras a partir do seu letramento ou a partir também do desenvolvimento da relação associativa entre a imagem e a palavra. Eles vão agora fazer o quê? A divisão das palavras em sílabas para formar outras palavras, para ajudar na formação de outras palavras. Geralmente, uma das formas de se utilizar a palavração, de se trabalhar a palavração, é a partir de cartões para fixação com palavras do lado da figura. Então você tem a palavra e você tem a figura, a associação, a divisão dessa palavra em sílabas para a formação de outras palavras. Então você tem, pessoal, da palavra para a sílaba. Você tem aí a palavração. O segundo método é o método da sentenciação. Coloca na tela para mim. Já colocou na tela, então agora volta aqui para mim, por favor. Quando a gente fala de método de sentenciação, a gente vai agora falar da frase, da sentença. Da mesma forma, o aluno vai ter contato com uma frase que a turma está discutindo, que a turma está visualizando, que a turma já tem algum conhecimento, ou uma frase que é conhecida, ou um ditado popular, ou uma música, algo que ela consiga ali, a partir do seu entendimento de mundo, seu letramento, memorizar algumas palavras, e a partir disso nós vamos fazer a análise das sílabas. Também agora desmembrar as palavras, para fazer agora o uso das sílabas, e essas sílabas, a partir dessas sílabas, a utilização das sílabas para a formação de novas palavras, ampliando o campo semântico dessa criança. Então o foco aqui é a compreensão de frases, para só depois a compreensão das palavras e depois a compreensão de sílabas para a formação de novas palavras e frases. Então o ponto de partida aqui é o que, pessoal? A frase ou a sentença. Maravilha? O próximo é a partir de contos e histórias, ou método global, tá certo? Que é uma ampliação agora da sentenciação. Lembra que eu falei para vocês que pode ser uma frase de uma música, que é a música inteira. Aqui você vai, uma parte da história, que é a história inteira. Então o aluno vai ter contato com pequenos contos, pequenas histórias, e aí ele vai, a partir disso, chegar em algumas palavras que fazem parte da sua vivência, do seu campo semântico, que ele já reconhece. A partir disso, nós vamos desmembrar novamente em sílabas para a formação de novas palavras, ok? Tudo vai começar a partir do quê, pessoal? Do texto. Então, um ponto de partida, o texto. Maravilha? Então, estes pontos são pontos aí importantes que podem cair na sua prova. Os métodos predominantemente sintéticos, os métodos predominantemente analíticos. Pode colocar aí, nós vamos agora para as questões. Primeira questão diz o seguinte: conforme o documento A Criança de 6 anos, a Linguagem Escrita e o Ensino Fundamental de 9 anos, a insuficiência de conceitos e expressões capazes de retratar a situação da população em relação à apropriação da linguagem escrita, bem como de designar os diferentes aspectos que englobam esse fenômeno, levou alguns estudiosos a empregar o termo como forma de designar o estado ou condição de cada indivíduo ou grupo de indivíduos que passam a ter e a partir da aquisição da língua escrita. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Nós estamos falando aqui, pessoal, de letramento, ok? Nós estamos falando de letramento. Gabarito letra A. Próxima questão diz o seguinte: em relação à alfabetização, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa agora, pessoal, incorreta. Então vem comigo. A alfabetização é o processo de aprendizado da leitura e da escrita. Beleza. A alfabetização se refere ao uso individual de leitura e escrita. Perfeito. Considera-se alfabetizado o sujeito que sabe dominar a língua
no seu cotidiano. Sabe utilizar no cotidiano é letramento. Se é letramento, é errado, porque nós estamos falando aqui de quê, pessoal? De alfabetização. Então, nosso gabarito, letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: o papel do professor na alfabetização é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. Quando o professor atua como uma ponte entre o conhecimento do aluno, apresentando e facilitando o acesso às informações, contextos e práticas letradas, ele está sendo especificamente o quê, gente? O professor que vai fazer justamente essa ponte, nós chamamos ele de mediador. Ele é um mediador do conhecimento, perfeito? Então pode colocar na tela para mim. Se ele é mediador do conhecimento, gabarito, letra B. Pode colocar aí, gabarito, letra B. Próximo, letra B mesmo? Isso, letra B. Próximo diz o seguinte: a aprendizagem da leitura e da escrita é uma das habilidades mais fundamentais adquiridas durante os primeiros anos de escolarização e tem implicações duradouras para o processo acadêmico e a participação plena na sociedade. Dentro desse tema, analise as proposições sobre a relação entre decodificação e a compreensão da leitura abaixo. Então vem comigo. As habilidades de decodificação são essenciais para ler ler palavras desconhecidas, e são a base sobre o qual se constrói a leitura fluente. Olha aqui para mim. Importante entender a expressão leitura fluente. A expressão leitura fluente está conectada com o letramento, ok? Leitura fluente significa entendimento daquilo que se está lendo. Se eu entendo o que eu estou lendo, eu tenho uma leitura fluente. A decodificação, apesar de ser muito importante dentro desse processo, não vai ser a única para o desenvolvimento disso. Existem vários outros elementos, como foi dito pela própria professora Esther Grossi, como o contato com vários gêneros textuais, o contato com vários suportes, o contato com várias unidades linguísticas, para que se construa a leitura fluente. O item está errado, beleza? Vem comigo agora. Coloca no 2. A decodificação por si só não garante a compreensão. É isso. A decodificação por si só não tem esse poder, ela é um elemento importante, mas existem aí outros elementos que eu já fiz o comentário. Então o 2 está correto, portanto, você tem apenas a proposição 2 está correta. Gabarito, letra D. Questão 5 diz o seguinte: de acordo com o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, PNAEC, observe pessoal, questão 2023, olha só. Questão 2023, ainda cobrando o PNAEC, como eu disse para vocês. Por isso que eu trouxe o PNAEC, apesar dele não estar acontecendo mais, mas existem algumas prefeituras, algumas bancas que ainda podem cobrar o PNAEC. Principalmente se você olhar lá no seu edital, tiver escrito PNAEC, você já sabe do que se trata. Perfeito? Por isso que eu trouxe essa questão. Então vem comigo. Julgue as seguintes afirmações como verdadeiras e falsas, ou falsas como F, e em seguida assinale a alternativa cuja ordem de julgamento para cima, de cima para baixo, esteja correta. Perfeito? Então vem comigo. O PNAEC é uma política pública que visa garantir que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental? Verdadeiro. É isso mesmo. O PNAEC é um programa de incentivo ao ensino superior? Não, é um incentivo aos anos iniciais de alfabetização. Pode colocar aí como sendo já falso. Então nós temos V e F. Perfeito. Gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: a respeito dos métodos de alfabetização mais disseminados no Brasil, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então vem comigo. Métodos predominantemente sintéticos e métodos predominantemente analíticos. Vamos lá então.
O 1, sintéticos, e o 2, analíticos, perfeito? O ensino da leitura deve ser iniciado pelo todo, para depois se proceder ao estudo de suas partes constitutivas. Do todo para a parte, você tem aí analítico. Análise do todo para a parte, analítico. Pode colocar 2. Palavração, sentenciação, historieta e global de contos, analítico. O ensino da leitura deve ser iniciado com a apresentação de letras, de seus nomes ou dos seus sons, ou das famílias silábicas, sempre de acordo com certa ordem crescente de dificuldade. Aqui nós temos os sintéticos, perfeito? Então nós temos aí, é muito importante essa questão para a gente poder saber que pode cair na minha prova, essa questão do método sintético e analítico. Muito bom? Então vamos lá, 2, 2, 1, perfeito? Nós temos então o nosso gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: um conhecimento consciente, uma capacidade de analisar os sons que compõem as palavras. Essa definição refere-se a uma habilidade importante no processo inicial de alfabetização. A frase procura definir a habilidade. Aqui a gente está falando, pessoal, uso um conhecimento consciente, capacidade de analisar sons que compõem as palavras. Consciência fonológica, ok? Capacidade de analisar os sons é consciência fonológica. Gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: julgue o item subsequente. O ensino tradicional de alfabetização, em que primeiro se aprende a decifrar um código a partir de uma sequência de passos e etapas, para só depois se ler efetivamente, não garante a formação de leitores e escritores capazes de interagir adequadamente com diversas mensagens e comunicação do mundo ao redor. Nós precisamos entender que alfabetizar é ler e escrever. Sobretudo, o método, o ensino tradicional ou o sintético, ele vai preferir o entendimento do som, da letra, não o entendimento de mundo, não o entendimento do campo semântico, porque ele vai estar fora da realidade do estudante. É justamente isso que nós entendemos a partir do ensino tradicional da alfabetização. Pode colocar aí, pessoal, certíssimo. Perfeito. Próxima questão diz o seguinte: na educação infantil, especialmente na pré-escola, a aquisição da linguagem deve ter como principal enfoque. Lembrando sempre, pessoal, falou de educação infantil, falou de linguagem, falou do aspecto de alfabetização lá dentro, eu não posso me furtar de falar de letramento. Alfabetização a partir do primeiro ano, perfeito? Então vem comigo. Então o enfoque é o quê? O letramento. Para que a criança se entenda como parte do mundo letrado e desenvolva aspectos comunicacionais. Vamos tirar tema? Vamos. O processo de leitura. Não, é leitura de mundo, não é leitura da palavra, deixando um processo de escrita para ser desenvolvido no ensino fundamental. Não, tanto a leitura como a escrita é no ensino fundamental. Letra C. A oralidade sem muito contato com textos escritos. De forma nenhuma. A oralidade é importante, mas ela precisa ter contato com o mundo escrito. Não há antecipação dentro desse aspecto da conexão da oralidade com os textos escritos. A criança, no ensino fundamental, ele vai adquirir a alfabetização, mas ele precisa ter tido contato lá na educação infantil com a palavra já escrita, para que ela possa realmente se inserir e se entender dentro desse mundo letrado. Perfeito? Questão errada. A alfabetização. Não, lá na educação infantil não se alfabetiza. Então, gabarito, letra A. Perfeito? Questão 10 diz o seguinte: para construir uma situação significativa de aprendizagem nas classes de letramento, deve-se, exceto, reforçar os métodos de aprendizagem repetitivo baseado na descontextualização. Pessoal, eu não vou nem falar nada, essa questão aqui é um absurdo. Eu estou trazendo essa questão aqui para você perceber a capacidade que uma banca tem de trazer uma questão dessa, apostando na incompetência do candidato. Pelo amor de Deus.
descontextualização, falar de letramento, método repetitivo, de forma nenhuma. Os métodos têm que ser mais diversificados possíveis, tem que estar contextualizado à realidade, porque ele é o uso real, o uso social da palavra e da leitura. Então não adianta você descontextualizar, porque não vai ser letramento. Pode colocar aí que isso aqui realmente é a exceção, com toda certeza. Gabarito, letra A. Perfeito, pessoal? Então nós temos aqui o conceito, nós temos aqui toda a parte teórica e questões para que você possa exercitar quantas vezes você quiser. Só lembrando que essa aula vai ficar gravada para você aqui por tempo limitado, portanto, aproveite. Nós temos aí o gabarito, coloca o gabarito pra gente. Nós temos o gabarito aí para que você possa tirar um print. Lá no nosso material também tem um gabarito, tá certo, pessoal? Lembrando que você precisa se inscrever, deixa o seu like se você gostou da nossa aula. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.